E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui de questões comentadas. Já vou deixando seu like e se inscreva no canal. Lei de abuso de autoridade, Lei 13.869 de 2019, questões comentadas, parte 1. Simbora. Questão elaborada por mim. Sem mais delongas, vamos lá. Você pode dar pausa no vídeo, ler, reler com calma cada questão. Siga no Instagram, se inscreva aqui no canal. No tocante à Lei 13.869 de 2019, julgo o item seguinte. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. Artigo 1º, caput. Caput é uma palavra em latim que significa capítulo, topo, ou seja, o artigo propriamente dito. Essa lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse de poder que lhe tenha sido atribuído. Então a questão aqui está correta. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, excetuado por mero capricho ou satisfação pessoal. E aí, certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. Artigo 1º, parágrafo 1º. Vamos aqui direto ao parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda, ou seja, aqui, ou ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. Ou seja, ou ainda é o mesmo que inclusive. E como é que está lá? Cadê? Excetuado. Excetuado é o mesmo que salvo. É o mesmo que exceto. Exceto, excetuado. Salvo. São sinônimos. Então, não é excetuado, mas sim ainda, ou seja, inclusive ou inclusive por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, no direito você tem que ter muito cuidado, pois normalmente existem as palavras salvo e às vezes excetuado. Então é bom você procurar ter um vocabulário bom para os concursos, né? Sempre que você tiver alguma dúvida, alguma palavra, se você estiver estudando, vá no Google, vá lá, coloca lá sinônimo e pesquisa. Às vezes a pessoa por bobeira erra uma questão ou perde um ponto muito importante. Então sempre que você tiver dúvida, vá ao Google e veja o que significa a palavra. E você tem que memorizar as palavras-chave, você não tem que decorar tudo, né? Quais são as palavras-chave? As que as bancas costumam alterar para levar o candidato ao erro. E você vai saber isso resolvendo inúmeras questões de provas. Por isso que eu coloco aqui cor, grifo, já para facilitar. E dentro do possível procurar compreender também o contexto. E aqui eu sempre repito normalmente o artigo e tal. Não é para assim, eu ler assim, mas sempre que possível é bom você ler, reler, é muito importante. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas configura abuso de autoridade. E aí, certo ou errado? A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas configura abuso de autoridade? Vamos para
a resposta. Errado. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura o que? Abuso de autoridade. E como é que está lá? Configura abuso de autoridade. Então a questão está errada. Cuidado com as pegadinhas. E às vezes a questão é até fácil, só que a pessoa até sabe, só que ela vai com muita sede ao pote e por vacilo acaba escorregando a casca de banana, acaba errando de vacilo. Então fique atento. É sujeito passivo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. E aí? Certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. É sujeito ativo. O erro já estaria na questão. Aqui, se você já tivesse percebido o erro aqui, é sujeito ativo do abuso de autoridade, tal, passivo, você nem precisaria terminar de ler a questão. Você já marcaria errado, já iria para a próxima questão, porque normalmente na prova, por exemplo, do CESP, do Banco Sebrasp e tal, costumam ser 120 questões, ou em regra costumam ser 120 questões, né? Ou seja outra banca. Então são muitas questões para serem resolvidas. Então se você já percebeu o erro, já marca, já pula para a próxima. Então o que? Sujeito ativo. É sujeito ativo, artigo 2º, inciso 1, do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando, a servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. Então, imagine que lá tivesse assim, na questão. É sujeito ativo, tal, do crime, e parasse aqui no inciso 1. Só que tem os outros incisos. A questão estaria correta. Por quê? Essas questões eu elaboro baseado na banca Sebrasp, ou CESP, como queira. Então, é uma afirmação genérica. E às vezes, no caso, a Sebrasp faz afirmação genérica. Não está falando que apenas servidores públicos ou militares ou pessoas a eles equiparados ou somente tal. Então fica uma informação genérica. E a banca CESP costuma considerar como certa a questão. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Poder do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. E aí, certo ou errado? Lembrando que em provas também tem questões grandes e chatas, então já vá treinando aqui. Vamos para a resposta. Correto. Artigo 2º, incisos 1 a 6. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos
e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do poder legislativo, membros do poder executivo, membros do poder judiciário, membros do poder do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Então, a questão está correta. E como vocês podem ver, o principal objetivo aqui de elaborar essas questões é facilitar o estudo da lei seca. Você vai discorrendo artigo por artigo, inciso, a linha, parágrafo. Então essa aqui é uma excelente forma para estudar a lei seca e focar nos pontos mais importantes da supracitada. Então, é isso aí. Não desista, porque a sua aprovação chegará. Por trás das grandes lutas estão as grandes conquistas. E o sacrifício é temporário, mas a recompensa, a sua nomeação, tomar posse, entrar em exercícios, será por toda a vida. Vai valer muito a pena. Então é isso aí. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos. Eu fui.